Qual é? Esse que vai ser a nossa vinheta? Oi gente, meu nome é Valéria, sou fonoaudióloga e mamãe de primeira viagem e hoje eu vim aqui conversar com vocês, falar um pouquinho como que foi o meu puerpério. O puerpério, ele é o período de resguardo, a quarentena, onde a mulher passa por diversas modificações físicas e psicológicas. É um período cheio de desafios, de dificuldade, de muita superação. É um período que realmente vem para transformar a vida da mulher. Como mãe de primeira viagem, a gente acha que vai ser uma coisa e acaba sendo totalmente diferente daquilo que a gente pensou e imaginou. A gente acha que está pronta, mas na verdade a gente não está. É muita novidade, é muita informação, muita coisa acontecendo, tudo junto e misturado, tudo ao mesmo tempo. Eu tive um período de profunda tristeza, de muita melancolia. Eu chorava por tudo e por nada, sem motivo, olhava para as coisas e chorava, não entendia o que estava acontecendo comigo. Eu me sentia muitas vezes impotente, incapaz. Eu criei um monte de incertezas dentro da minha cabeça, achando que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta, o que eu ia fazer. Agora eu tinha um bebê que precisava de mim, que eu precisava cuidar, como que eu ia cuidar, o que eu precisava fazer, será que eu estava fazendo certo, onde que eu estava falhando, será que eu estava acertando. Então era muita cobrança interna e externa também, como que ia ser minha vida dali pra frente, né? As minhas coisas no dia a dia, como que ia ficar minha rotina, né? Enfim, muita coisa acontecendo, tudo junto e misturado e ao mesmo tempo. Realmente um grande desafio pela frente estava ali acontecendo e cada dia que passava era mais questionamento, esse sentimento de tristeza. E ao mesmo tempo que eu tinha esse sentimento de tristeza, eu estava muito feliz porque meu bebê acabou de nascer, né? Meu presente ali enviado por Deus. E eu me cobrava porque eu não me achava no direito de estar triste, de estar sentindo tudo aquilo que eu estava sentindo. Eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, né? Como que eu estava sendo tão egoísta de sentir tudo aquilo que eu estava sentindo e o meu bebê ali precisando de mim, tinha acabado de nascer. Não tinha motivo para eu sentir tudo aquilo que eu sentia. Eu tinha que estar feliz, comemorando e não com esse tipo de pensamento ou sentimento dentro de mim. Então era cobranças internas dentro de mim o tempo todo. O tempo todo eu ficava fazendo esses questionamentos, o porquê daquilo estava acontecendo e não entendia o porquê tudo aquilo estava acontecendo de fato comigo. Eu fiquei muitos dias assim, eu não tinha conhecimento de que outras mães também passam por isso, principalmente quando é mãe de primeira viagem, e que às vezes pensa que é uma coisa que vai ser de uma forma e acaba sendo totalmente diferente, né? Algumas mães sentem mais esse período, outras sentem menos, né? Tem algumas mães que esse período é tão intenso que acabam desenvolvendo uma depressão e muitas vezes precisa de um suporte aí psicológico ou psiquiátrico. Mas eu me agarrei no meu bebê, ele tinha acabado de nascer, então eu comecei a pensar de forma positiva e vi nele a minha força para poder sair daquela situação de tristeza em que eu estava vivendo e que eu estava passando. A gente como mãe e mulher se cobra muito, a gente acha que tem que ser tudo perfeito, que não pode ter erros, né? Que tem que ser o melhor para os nossos filhos e para nós. E realmente esse pensamento está correto, só que a gente também, muitas vezes, a gente esquece que não foi só um bebê que nasceu, né? Nasceu também uma mãe que nunca foi mãe, que está sendo mãe pela primeira vez. Então essa mãe, ela precisa de um período de adaptação, né? De descobertas internas e ali no ambiente em que ela está. O processo mesmo de construção, de ser mãe, isso é construído dia a dia. Nenhuma mulher que é mãe pela primeira vez, quando o bebê nasce, vai ser tudo lindo, tudo bonito. Não, é um processo de construção, de trocas, de erros e acertos.
Então a gente se cobra muito, é um período que a gente está muito frágil, vem muitos comentários, às vezes comentários negativos, e isso a gente acaba absorvendo e a gente não se dá a chance, não se permite, né, errar, tentar várias vezes, e isso acaba de certa forma afetando a mãe de forma negativa. Então, mamãe, pare de se cobrar tanto. Você é exatamente o que o seu bebê precisa. Você vai se tornar uma mãe maravilhosa. É no meio da sua dificuldade que você vai ver o quão grande é o seu potencial. O pós-parto foi outro desafio. Eu tive pré-eclâmpsia, com 36 semanas de gestação, minha pressão começou a aumentar. E daí eu fui para fazer um exame com 38 semanas. E minha pressão estava altíssima e foi necessário fazer o parto cesárea. Quando eu vim para casa, o que eu senti muito foi as dores, né, ali da cesárea em si, muita dor na lombar e no joelho. Devido todo o período de mudança ali dos 9 meses, em que meu corpo foi se preparando para receber o meu bebê. Então, é justificável esse tipo de dor que eu senti ali no pós-parto, mas ao mesmo tempo, ficava muito preocupada porque eram dores fortes e intensas. Eu também ouvi muitas experiências negativas de mães que fizeram cesárea, por exemplo, que os pontos inflamou, que precisou drenar, voltou para o hospital, que não podia comer isso, que não podia comer aquilo. Então eu também tinha essa preocupação daquilo acontecer comigo, né? Então eram todas as coisas acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Esse período de tristeza, de melancolia, tinha o meu bebê, tinha as dores do pós-parto, mas todos esses comentários negativos, tudo junto ao mesmo tempo na minha cabeça. Também era muito difícil levantar à noite para amamentar, uma pela privação do sono em si e outra pela dor local ali que eu sentia no abdômen devido à cesárea. Outro grande desafio foi a amamentação. A gente acha que é só pegar o bebê, colocar ali no seio, que ele vai amamentar, vai ser tudo lindo, bonito, maravilhoso. E não é, a gente romantiza demais. A gente acha que vai ser fácil, que é tudo muito intuitivo, que o bebê vai pegar o seio e que ele vai mamar e vai ser tudo lindo e perfeito. Mas na prática não é. Para algumas mulheres esse processo é mais fácil e outras têm um pouquinho de dificuldade, que foi o meu caso. Os meus bicos, eles eram invertidos e a pega estava totalmente inadequada. Então eles machucaram bastante, arrancou pedaços, sangrou. Meu bebê, ele mamava, né, às vezes ali nessa situação. E então meu bebê, ele teve um pouco de dificuldade para conseguir fazer a pega adequada e para estar conseguindo mamar ali de forma eficiente e que ele se sentisse sustentado, satisfeito. O que aconteceu? Assim que ele nasceu, ele ficou mamando apenas um seio. O outro seio eu não conseguia fazer com que ele mamasse, com que ele pegasse ali no outro seio. Então, além da pega inadequada e dele mamar apenas um seio, o outro seio enchia demais. E daí eu precisava ficar ordenhando esse seio, porque enchia, empedrava, e isso também era bastante doloroso. Depois que passou essa semana, né, eu consegui fazer com que ele pegasse o outro seio, mas ainda a pega estava inadequada, então acabou machucando aquele outro seio também. Então ficou os dois seios ali machucados e o bebê mamando. Então a hora de amamentar era uma tortura, era muito difícil, né? Muitas vezes eu tentava correr disso, fugir, né? Fingir de que não era hora do Ícaro mamar, tentava pular essa parte, mas ele tinha as necessidades dele e ele precisava mamar. Então era muito sofrido. Na hora que eu colocava ele no peito, chorava ele de um lado e eu do outro, porque eu realmente estava sentindo muita dor. E todo mundo falava pra mim que era muito gostoso, que era maravilhoso amamentar. Só que na minha cabeça eu pensava, né? Se for pra amamentar dessa forma, eu não quero. Eu vou ver o que dá pra fazer, o que pode ser feito, porque se é pra ficar sentindo dor, eu não quero amamentar. Mas ao mesmo tempo eu me cobrava, eu falava, poxa, minha mãe teve 3 meninas e ela amamentou as 3, por que eu vou ser diferente, né? Ficava essa cobrança interna
dentro de mim. E eu sei dos benefícios que o leite materno traz e também era uma coisa que eu queria muito, alimentar o meu bebê. E todo mundo falava pra mim, né? Com o passar do tempo vai melhorar, é normal, é assim mesmo, dói, fulana, beltrana, teve não sei quantos filhos, todos eles arrancou um pedaço do bico do peito dela, sangrava, machucou, é assim, vai melhorar. E na minha cabeça ficava, né, esse pensamento, se for dessa forma eu não quero. E todo mundo falava que vai melhorar e eu falava, mas vai melhorar quando? Porque eu não estava vendo melhora. Fomos no pediatra e daí ele corrigiu a pega, fez alguns ajustes e daí aos poucos o peito foi cicatrizando, foi melhorando e depois de um mês estava tudo cicatrizadinho. E depois, quando o Ícaro fez um mês de nascido, que daí eu fui descobrir o quão gostoso era amamentar. Aí sim começou a ser prazeroso, porque daí começou a ter aquela troca de afeto, de carinho, né? Aquela conexão mesmo entre mim e o meu bebê, né? Eu não sentia mais dor, não estava mais me machucando. Então, a gente precisa ter na nossa cabeça de que amamentar sentindo dor não é normal. Se isso está acontecendo, a gente precisa buscar a ajuda de algum profissional, porque a amamentação tem que ser de forma leve, tanto para a mãe como para o bebê. Só que nem tudo são flores, né, gente? Os bebês, principalmente os recém-nascidos, eles têm muita necessidade de sucção. Então eles ficam ali no peito não só como forma de alimento, mas para se acalmar, para sentir o cheiro da mãe, para estimular a produção do leite. Então é por isso que eles passam a maior parte do tempo no peito. Só que daí o que começou a acontecer, né? Novamente os comentários negativos chegaram, né? Seu bebê está fazendo o seu peito de chupeta, ele está só chupetando o seu peito. Ele não está mamando de forma eficiente, né? Da forma como ele precisa. Seu leite está fraco. E aquilo foi entrando dentro de mim e eu comecei a acreditar que realmente meu leite não estava sendo suficiente, que não estava sustentando meu bebê e que eu precisava fazer alguma coisa, de repente entrar com complemento, tirar do peito, dar mamadeira, né, que foi o que me sugeriram. Tira do peito, já que ele tá chupetando, e dá mamadeira logo para esse menino, né, pra quê? Ficar aí sofrendo com o peito, sendo que não tá fazendo nada de benefício para ele, né? E daí novamente o pediatra, com muitos estudos, para eu ter argumentos para poder conversar com essas pessoas que vinham jogar em cima de mim esses comentários, para que eu tivesse argumentos para poder conversar com elas. E daí então eu fui entender que esse chupetar o peito, que também é conhecido como sucção não nutritiva, nada mais é do que uma forma do bebê se acalmar, se sentir mais perto da mãe e também de ajudar a estimular a descida e a produção do leite. Então, como foi muita coisa acontecendo tudo junto e misturado ao mesmo tempo, né? A dor pós-parto, as minhas incertezas, a dificuldade na amamentação, eu acreditar que meu leite não era suficiente, o que aconteceu? O Ícaro realmente ele não ganhou peso no primeiro mês. E daí a gente precisou entrar com o complemento. Então eu dava o seio e depois complementava com a fórmula que foi prescrita pelo pediatra. E daí a gente fez isso por 15 dias. Ele ganhou o peso que ele precisava ganhar, a gente retirou a fórmula e hoje ele faz a amamentação exclusiva do meu leite materno, né? Então ele tá ganhando, crescendo e se desenvolvendo de forma adequada só com o meu leite. Então o meu leite ele não é fraco, ele é aquilo que o Ícaro precisa. Eu entendi, né, que o bebê, ele pequeno, ele tem as suas necessidades, a necessidade de estar o tempo todo ali no peito, né? O leite materno, ele é um alimento de fácil absorção e digestão. Então é por isso que o bebê mama a cada meia hora, 1 hora, todo o tempo ele tá ali mamando e às vezes a gente começa a pensar que não tá sustentando, mas não é possível, eu acabei de dar o peito para ele já acordou chorando querendo de novo. É por conta disso.
o leite é um alimento de fácil digestão. Então, o seu bebê ele vai mamar assim com frequência, né? Isso não quer dizer que o seu leite é fraco. Outra situação muito difícil que eu passei no puerpério foi o período de cólicas, né? Com 10 dias caiu o coto umbilical e daí, junto com isso, veio as cólicas. A princípio, com massagem, né? Alguns exercícios resolvia, mas depois a gente precisou entrar com medicação prescrita pelo pediatra. Mas antes de chegar nas medicações, mais uma vez eu fui bombardeada por comentários negativos. A mãe, como sempre, ela é o alvo principal disso, né? Então, me falavam que as cólicas do Ícaro era devido à minha alimentação, que eu tinha que retirar alguns alimentos da minha dieta, como feijão, brócolis, por exemplo, refrigerante, café. E daí eu fiz essa dieta restritiva e as cólicas continuaram do mesmo jeito. Depois vieram falar que as cólicas eram devido a alimentos derivados do leite. Então eu fiquei uma semana sem comer nada que continha leite, né? Nenhum de seus derivados. E as cólicas continuaram do mesmo jeito. Novamente, eu estudando e conversando com o pediatra do meu filho, eu entendi que não é necessário a gente fazer nenhum tipo de dieta restritiva nesse período. A gente tem e deve comer tudo aquilo que a gente sempre está habituado a comer, né? Porque se a gente faz uma dieta restritiva a esse ponto, a gente vai ficar infeliz e isso vai interferir na produção do nosso leite. Então a gente precisa comer bem, estar feliz, para que tudo isso ajude ali na produção dos hormônios que é responsável pela produção do leite e por consequência a gente vai estar bem e o nosso bebê também. Então o período de cólica também foi um grande desafio ali no meu puerpério. Hoje eu sei que todas essas cólicas fazem parte do amadurecimento do intestino do bebê, fazem parte do processo, né, de maturação ali do desenvolvimento. Não tem nada a ver com os alimentos que a mãe come ou deixa de comer durante esse período. Então, mamãe, não se prive de comer as coisas que você gosta. Tudo isso faz parte ali do processo de maturação do intestino do seu bebê. Coma e seja feliz de verdade. Outra dificuldade, acredito que é a dificuldade que a maioria das mães tem e relatam, é a privação do sono. Os bebês, eles têm sonecas curtas, acordam muitas vezes ao dia e principalmente à noite. Então, por consequência, a gente dorme menos e tem essa privação do sono aí, né? E daí o que acontecia? Muitas vezes, principalmente à noite, ele nem dormia. Eu ficava de um horário e passava a madrugada acordada. Então não dormia nem ele nem eu. E isso afetava a produção do meu leite também. Eu não descansava, não produzia leite suficiente para o meu bebê. Mas aí, conforme eu fui estudando, fui entendendo, eu sei que a gente precisa ajustar as nossas expectativas, né? Aprender a identificar o que está acontecendo ali com o bebê, desenvolver um ambiente adequado para ajudar ele a dormir, porque o bebê ele não sabe dormir, né? O ambiente em que ele estava acostumado é totalmente diferente com o ambiente de agora. Então a gente tem que baixar um pouco as nossas expectativas, né? Porque às vezes a gente quer que o bebê ele durma a noite inteira e não é isso que vai acontecer, principalmente nos primeiros meses. Então eu conseguindo adequar tudo isso, né? Ajustar tudo isso, hoje a gente dorme um pouquinho melhor e isso não afeta a minha produção do leite. Pelo contrário, né? Eu durmo melhor, produzo mais leite e a minha saúde e a do meu bebê de forma geral também está melhor por conta disso. Bem, agora um conselho para vocês, mamãe aí que acabaram de ter os seus bebês ou que estão gestantes, né, e que vão passar ainda pelo puerpério. Tenham uma rede de apoio, né? Alguém que saiba exatamente o que você quer, como que as coisas vai funcionar, como é que o barco vai tocar ali na hora que o bebê chegar, né? Se forem pessoas negativas, que vão te bombardear de coisas, de pensamentos contrários, né? Às vezes você quer fazer de uma forma e a pessoa vai falar pra você fazer de outra, porque do seu jeito não vai dar certo, porque do seu jeito não é o jeito certo. Você, a mãe, você sabe o que é o melhor pro seu bebê. Se for esse tipo de pessoa
que vai te acompanhar ali no seu resguardo, né, é melhor que essa pessoa nem te ajude, porque daí ela não vai ser uma rede de apoio, vai ser uma rede de desapoio. E se for para ser desapoio, é melhor nem ter. Essa rede de apoio, ela vai precisar te ajudar ali nos serviços domésticos, com a alimentação, com o seu bebê, para que você possa descansar. Tudo isso é muito importante. Então, a rede de apoio é para te ajudar, não para te atrapalhar. Então, escolham bem. Outra coisa, gente, bebê recém-nascido não recebe visita, principalmente em pandemia. A mulher está no processo ali frágil, o bebê ainda está adquirindo a imunidade, então a gente precisa ter muita cautela nesse período. E se por um acaso a mãe, né, ela aceitou te receber na casa dela, vá com palavras positivas, com uma energia boa, não vá compartilhar experiências negativas, né? Se você não tem nada para falar, vai para ajudar a mãe, então lava uma louça, lava uma roupa, fica com o bebê um pouquinho para ela poder dormir, para ela poder tomar um banho, porque nesse período, banho, banheiro e dormir é tudo muito difícil, quase que impossível na vida da mulher. Bem, gente, tá? Eu quero finalizar esse vídeo. Se você é gestante, se você passou, tá passando pelo puerpério, a gente acha que o puerpério nunca vai passar, né? Parece que é uma eternidade e a gente ainda tá no puerpério, né? Passou uma semana, mas na nossa cabeça parece que passou 6 meses e que o puerpério nunca vai acabar, mas ele acaba, ele passa, né? E daí lá na frente a gente vai ver tudo o que a gente aprendeu, né? Quanta dificuldade a gente superou, quantos desafios e o quanto foi transformador. Então, tenham em mente, né? O puerpério, ele passa e passa muito rápido. Então aproveite cada momento, porque seu bebê vai crescer e depois você vai sentir saudade de tudo isso que você passou e principalmente do quanto ele era pequenininho. Então, gente, para finalizar o meu vídeo, o que eu tenho de mensagem para deixar para vocês, né? O puerpério, ele passa, a gente acha que não passa, mas ele passa. Passou uma semana, parece que passou 90 dias, né? E a gente ainda tá no puerpério. Parece que os dias ficam mais longos, né? Parece que nunca vai passar, que nunca vai acabar. Depende, porque como eu falei, para algumas mães o puerpério é mais difícil, para outras é mais tranquilo, é mais leve, né? Dependendo de alguns fatores, rede de apoio, por exemplo. Mas o que a gente precisa ter em mente? Que ele vai passar. Vai passar e todas essas dificuldades, essas situações, vai virar aprendizagem. A gente cresceu, venceu os desafios e hoje a gente é uma mãe melhor do que a gente era ontem, né? Então aproveitem cada minuto, principalmente seu bebê. Seu bebê, ele era muito pequeno, hoje ele já está um pouquinho maior, então o tempo ele passa muito rápido. Passa rápido e daqui uns dias você vai sentir saudade daquilo que você viveu lá atrás. Bem, esse foi o meu relato, né, de experiência, né, de tudo que eu passei. Foi tudo muito intenso, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu destaquei muitas dificuldades que eu tive, mas graças a Deus eu venci todas elas. E eu venho aprendendo a cada dia. E eu tento cada dia dar o melhor para o meu bebê, né? Tento superar as dificuldades que vem aparecendo, né? Porque agora é vacina, é salto de desenvolvimento. Cada mês é uma coisa aí pra gente estar superando e vencendo e aprendendo também. Então, um beijo pra vocês, né? Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha e comenta aqui nos comentários como é que foi o seu puerpério para eu saber e tá lendo os comentários de vocês. Um beijo. Valeu. Tô suando de nervoso. E já joga aqui de quarentena. Guardo, quarentena. Quando for, você tem que parar também? Ai, meu Deus, que difícil.